As pessoas chegam numa determinada fase, que é a adolescência, onde ela precisa tomar uma decisão, que supostamente no nosso mundo, que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo, o trabalho é algo que é de extrema relevância. E muitas vezes o trabalho ele está além das próprias pessoas, né? Ele sempre colocado num primeiro topo. E nessa fase da adolescência, onde a pessoa está passando por várias mudanças físicas e psicológicas, ainda tem o peso da questão da escolha profissional. Na realidade, primeiro é a questão de poder escolher alguma coisa para toda a sua vida. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão financeira, porque eles têm que escolher alguma coisa que os pais possam estar pagando, ou que tenha um sistema de bolsa, ou que a universidade que está próximo deles oferta o curso que eles querem. Então, muitas vezes eles acabam fazendo não o curso que eles querem, mas o curso que está disponível para eles, o mais próximo. E a questão financeira é uma questão assim que toca e bastante e é bem complicado, porque a questão financeira não envolve só a questão da faculdade, mas envolve o alojamento, envolve a alimentação, envolve transporte. A cada ano a gente recebe, né, turmas novas de alunos, e uma constante que eu percebo é que eles ficam bem deslumbrados, é um mundo novo que se inicia, né, faculdade, é como se tivesse chegado à vida adulta. Muitas vezes a gente percebe isso, assim como a gente percebe a evolução no decorrer do curso. Eu percebo muito mais fortemente no curso de design uma certa dúvida, ou às vezes não sabe muito bem qual que é do que se trata realmente o design. Não sei se isso acontece nos outros cursos. O design, como é uma profissão um pouco diferente, um pouco mais com várias possibilidades, às vezes não é tão certo o que a pessoa vai fazer. Então eu percebo muito essa incerteza, e cada vez alunos mais jovens, né? Então a gente tem alunos de 16 anos em ensino superior já. Então eles são bem jovens, com muitas incertezas, com muitas expectativas também. O adolescente ele está numa fase de desenvolvimento, né? Vocês colocam assim, ó, a idade é suficiente? Nem sempre a idade é suficiente. E a psicologia, ela não encara as coisas assim tão fechadas e rígidas. Então, assim, ó, tem gente que vai conseguir escolher ali perto dos 17, tem gente que só vai conseguir escolher quando ele tiver com 20 e poucos anos. Muitas vezes ele entra numa faculdade, ele não se encontra naquela faculdade, ele acaba desistindo e acaba procurando, mas às vezes ele não procura ajuda também, e aí ele continua, né, naquele abismo, muitas vezes, da decisão. E tem muitas pessoas que vão se achar um pouco mais para frente também. Então não existe uma idade certa para fazer a escolha, né? Bom, se eu tivesse entrado no curso e percebido ao longo do tempo que eu não é aquilo que eu quero fazer, eu largaria ele e tentaria de novo outra coisa que me interessasse. Porque não adianta também eu ficar numa coisa que eu não gosto. Mas claro que pra isso eu tenho que pensar bem antes de entrar na faculdade, pra não acontecer isso. A idade com que os adolescentes saem do ensino médio, eles saem muito novo. Eu falo isso o tempo todo para os meus alunos, que eu acho um crime eles com 16, 17 anos terem que escolher a profissão que eles vão exercer para toda a vida deles. E essa profissão tem que ser reconhecida pela sociedade, tem que ser financeiramente rentável e ainda tem que satisfazer a necessidade dele enquanto ser humano, enquanto ser ativo na sociedade. É muito complicado. Então a gente vê muitas vezes os jovens entrando num curso onde a família que impôs para ele, onde a família, não, eu quero que você seja médico, eu quero que você seja advogado, eu quero que... E geralmente a família busca mais pelas profissões tradicionais. Eles não param para pensar que é o adolescente que vai exercer a profissão. Se ele estiver infeliz naquela profissão e durante o curso, a probabilidade de dar errado lá na frente é muito grande. Porque ele precisa satisfazer a vontade dele, o ego dele, o querer fazer alguma coisa legal. Mas a cobrança maior é externa. A sociedade exige muito.
exige que o adolescente tenha uma faculdade, exige que o adolescente seja um bom profissional, exige que o adolescente seja um profissional de sucesso, que ganhe muito dinheiro, e nem sempre ele vai acabar fazendo isso. Talvez, muitas vezes, ele vai acabar fazendo uma coisa que o pai quer, a sociedade quer, mas não uma coisa que ele queira. Porque talvez uma coisa que ele queira não dê tanto dinheiro. Mas ele tem que pensar que o que ele vai fazer tem que dar prazer. Porque ele vai fazer por 30, 35 anos da vida dele. Então, se ele não gostar do que ele faz, aí vai ser bem complicado. Como eu disse, os alunos chegam cada vez mais novos aqui, né? Mais jovens, então alunos de 16 anos. Eu acredito que tem pessoas que já sabem o que querem fazer com 11 anos de idade. Pronto, quero fazer isso, né? E aí acerta, e é isso mesmo. Mas tem outras que talvez gostem de tantas coisas diferentes. Eu quero fazer medicina, mas eu adoro fotografia. Então eu não sei se eu faço um ou se eu faço outro. Existe isso também. Então eu acho que o ideal, no meu modo de ver, seria que as pessoas não tivessem que escolher tão cedo realmente uma profissão para a vida. Que é como essas coisas chegam pra gente, né? O que você quer ser na vida? Né? Mais ou menos assim, que não necessariamente o que você faz hoje quer dizer que você vai ter que fazer pelo resto da sua vida. Né? É um curso de formação superior, mas você pode ter outros cursos de formação superior. Mas o ideal para mim seria que a gente tivesse, saindo do ensino médio, 1 ano, 2 anos, para que a gente pudesse fazer cursos isolados dentro de uma universidade, né? Então eu posso fazer lá um curso de fotografia, posso fazer um curso de uma disciplina de fotografia, uma disciplina de biologia, uma disciplina de educação física, construindo mais ou menos, reunindo os saberes que me interessam, né? Para talvez depois de 1 ano, 2 anos, tomar essa decisão de forma não tão pressionada, né? A sociedade, ela cobra muito porque ela valoriza muito o trabalho, como eu tinha colocado. Então a gente acha assim, eu já tenho 18 anos e não trabalho, eu já tenho 20 e não sei ainda se eu estou certa com isso. Só que assim, a sociedade nos coloca que nessa idade a gente tem que estar com tudo definido. Mas a questão é que assim, o ser humano não funciona dessa forma. Então às vezes é normal você você ter essas dúvidas a respeito da profissão, você ter essas dúvidas a respeito do curso, né? E aí a gente precisa achar formas de, então eu vou buscar mais informações, ou às vezes não é isso, às vezes você vai passar pelo curso, aquele curso vai te dar muitos conhecimentos e você vai resolver fazer um outro curso, ou você vai resolver atuar em outra coisa. E aí isso é problema de quem? É problema seu. Não é problema da sociedade que está te pressionando. Eu acho que essas diferentes profissões ou áreas, elas poderiam sim ser trabalhadas no ensino médio de alguma forma, trazidas, apresentadas para eles, ou que esses alunos tenham oportunidade de experimentar de alguma forma essas diferentes profissões que interessam para eles. Então, eu acho que se essa interface com as profissões, com o ensino superior ou com áreas diferentes de atuação de mercado fossem trazidas para perto já no ensino médio, eu acho que no ensino médio, não tanto no fundamental, seria muito mais fácil talvez no decorrer, né, do ensino médio, não só no terceirão lá que, né, a pessoa já está desesperada tentando entender e descobrir o que ela vai fazer, porque é a escolha da vida, né? Então acho que talvez se isso fosse um processo muito mais natural, muito mais sereno, talvez fosse mais interessante para as pessoas se descobrirem também, né? O número de cursos que surgem hoje, na atualidade, são muito grandes. E a gente tem até dificuldade de saber quais os cursos e o que eles ofertam e o que é esses cursos. Então, na realidade, eles até oferecem sim uma discussão, só que, em primeiro lugar, o adolescente ele não está interessado em nada a médio prazo e longo prazo. Para eles tudo tem que ser a curto prazo. Então é muito difícil você conseguir convencer eles de que eles têm que, já nesse momento, conseguir uma profissão, digamos assim. Como que o ensino médio pode ajudar? Levando eles nas feiras de profissões. Porque as feiras de profissões é o local
e muito interessante e prático, que eles vão visualizar aquilo que está acontecendo e aí sim eles conseguem discernir o que é que eles querem. Então, para quem está nessa fase de transição e não sabe ainda o que fazer, uma dica é não comece por impulso, porque quando a gente está no último ano, a gente parece começar logo a faculdade, e isso não é bem certo, porque às vezes tu começa alguma coisa por impulso mesmo, sem pensar no que tu quer fazer direito, e se arrepende mais tarde. Então, uma dica é pense bem no curso que tu quer e vai atrás para ver se é aquilo mesmo. Tem quem vem porque sempre quis fazer isso, tem gente que vem porque tentou um outro curso, mas não passou e essa era uma segunda opção, então vem cursar, né? Então isso às vezes ocorre da pessoa cursar um ano, depois tenta de novo aquilo que ela queria, aí passa e pode ser que saia, pode ser que continue, porque realmente gostou daquilo que está fazendo. Mas a gente vê muita incerteza também. Então tem as duas coisas. Tem gente que não sabe exatamente onde está pisando, que veio para experimentar, mas a gente que sempre quis fazer aquilo, que se identifica muito e que vai até o fim e tem sucesso na vida acadêmica, né? Que felizmente é a maioria dos alunos, né? Então um ou outro é que vem com um pouco mais de incerteza e não se identifica, né? Mas às vezes a maioria dos que vem com incerteza acabam se identificando de alguma forma e continuando. Então o adolescente ele tem vários desafios, né, para serem enfrentados, a questão da escolha, de como ele vai encarar o trabalho, de como ele vai lidar com as pressões tanto internas quanto externas, de se implicar nessa escolha toda. In a few weeks, I will get time.